Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews. Estamos começando mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre dicas, galera, de como posear as suas figuras, né? Seja ela Cloth Myth, SH Figuarts, ou seja, suas figuras em ação em geral. E algumas dicas também de como expor essas figuras, tá bom? Então se você tem um pouco de dificuldade com isso, ou se você quer ver algumas dicas aí para tentar ajudar a melhorar a exposição das suas figuras, eu te convido a nos acompanhar mais uma vez nesse vídeo. Bom galera, antes de começar a falar um pouquinho sobre as dicas, eu vou falar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, né? Muita gente me procura, cara, inbox me perguntando: Roninho, como é que eu faço para posear as figuras de uma forma legal? Roninho, como é que você expõe as figuras daquela forma no seu expositor? Roninho, o que você usa? Qual é a base que você usa? Né? Como é que você faz para deixar os clots sem stand, né? Ficar em pé daquele jeito, tudo bonitinho, sem cair. Então, devido a essas perguntas, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar. Lembrando que eu não sou o maior expert em poseamento de figuras, eu não sou o cara mais fodão aí que sabe fazer tudo e que... Enfim, mas a gente tem um pouquinho, né, de tempo aí nessa caminhada com Action Figures e a gente vai caminhando e aprendendo algumas coisas com o decorrer dos anos, até mesmo com os próprios Actions, tá bom? Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês, quando vocês forem posear suas figuras, principalmente para quem está começando, preste atenção aí, primeira dica: não tentar fazer poses mirabulosas, né? Não tem muita experiência, você não sabe muito bem como funcionam as articulações da figura, como você aproveitar ao máximo, né, o ângulo de foto que essa figura teve, você acaba tentando reproduzir, acaba saindo, não saindo legal, vamos dizer assim. Então a primeira dica é você não tentar poses mirabulosas, mas tentar poses simples, tá? E que representam bem o personagem, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho o Goku. Por que eu peguei essa SH Figuarts? Porque ele é mais fácil de manusear, tá? Então, galera, você pode pegar e tentar fazer o que você quiser com a figura. Por exemplo, tentar fazer uma pose de ataque aqui com o Goku. Vou fazer rapidinho. Coloquei o Goku numa pose de ataque um pouco diferente aí, né? Do que acostumado a deixar ele numa pose simples, tá? Mas ele ficou bacana. Eu utilizei as articulações dele, tá? Mas isso aí, galera, você pode até conseguir fazer essa SH Figuarts, é simples de manusear, tá? Mas com Cloth Myth é um pouco diferente. Então, essa é uma pose ainda de ataque simples, tá? Mas existem outras mais complicadas. Eu coloquei essa aqui somente como exemplo. Então ela ficou aqui, não ficou 100%. Por quê? Eu poderia ter trocado as mãozinhas dele, né, para dar um ar mais de pose de luta. Eu poderia ter melhorado as articulações dele aqui do pé. Enfim, poderia ter feito uma série de fatores que iriam melhorar a visualização, né, a exposição da figura em si, tá? Então, para você que está começando, eu aconselho a você buscar o quê? A buscar poses mais simples, tá bom? E que representem bem os personagens. Por exemplo, o Goku é um personagem guerreiro, também bobo, né? Por isso possui várias outras faces aí do Goku. Eu só vou utilizar essa mesmo dele sério. Então, se você colocá-lo numa pose mais ou menos como ele estava antes... Bom, pessoal, então tá aqui o Goku numa pose mais estática, né? E ainda assim, eu vejo muita gente, eu não digo errando, mas eu falo assim, deixando as figuras de uma forma não muito agradável aos olhos, por simples coisas que podem melhorar totalmente a exposição de uma figura, tá? Primeiramente, galera, o ângulo das pernas, tá? Junto com os braços, não sei se vocês vão conseguir ver. Quando você expõe uma figura, você tem que pensar primeiramente no corpo humano, como você se posiciona quando você vai ficar de pé. Eu já vi gente colocando as figuras em posição simples assim, mas dessa forma, com as pernas bem juntas assim, tá? E mais ou menos assim, sabe? Algo meio estranho, eu não sei, não vou conseguir representar muito bem, mas porque a figura fica mais estável de pé junto, aí coloca ela numa pose assim, tentando fazer uma pose de luta, só que com as pernas bem juntas. Essa não é a intenção que a gente quer passar agora, então você tem que prestar muito bem a atenção aí no ângulo das pernas, tá? Então a primeira dica aí para vocês é pose simples, porém que representem bem o personagem, tá? Olhar sempre o ângulo das pernas, o ângulo dos braços, ver se tá tudo alinhado direitinho, tudo bonitinho, tá bom? Não vou ter tempo aqui para explicar tudo o que está alinhado, mas você consegue ver mais ou menos a figura quando está melhor, mais alinhado um pouco, né? Você consegue ajustar e você consegue ver isso naturalmente. Olha só,
Ele tá com a perna um pouco mais aberta aqui, os braços, né, estão um pouco mais alinhados com o corpo. E se você fizer uma simples mudança de lado dele aqui e botar ele olhando de lado, já dá outro ar para a figura. Olha que bacana que fica. E o segundo ponto, galera, é isso que eu estava falando o tempo todo: representar o personagem. Às vezes eu vejo pessoas também aí postando fotos com os personagens, mas que não representam, não lembram em nada a característica do personagem, tá? Cara, galera, isso aí é de cada um, tá? Cada um expõe da sua forma, do seu jeito, tá bom? Mas quando você quer expor um personagem, você quer fazer algo que lembre o personagem. Por exemplo, existem algumas figuras de Cloth Myths, né? Por exemplo, o Camus de Aquário, onde vocês colocarem ele na pose clássica dele da execução Aurora, né? Com as mãos assim, vai lembrar o personagem. O Máscara da Morte, né, com o dedinho apontando para cima, o Shun jogando as correntes, enfim, são poses clássicas e que lembram o personagem. Por exemplo, se eu pegar e colocar o Goku aqui numa posição de Lotus, né, vamos supor aqui que ele tá com a mãozinha aqui de Lotus, tá bom? Ah, o Goku faz isso? Claro, eu já vi várias vezes o Goku de perna cruzada, assim e tudo mais. Mas não é uma posição que lembra tanto o personagem. Estou dando um exemplo aqui muito chulo, tá? Imagina se você pega, por exemplo, um Aiolha de leão, tá? E coloca ele com as pernas cruzadas. Não vai representar em nada o personagem, tá bom? Então você sempre tem que buscar fazer poses que você consiga passar para as pessoas que vão ver, ou até mesmo para você, que lembrem quem é o personagem, a característica daquele personagem. Talvez uma face que você muda, uma mão que você muda, né, nos extras que vem. Então tudo isso é muito importante para ajudar você a ter uma boa exposição da figura. Beleza, galera? Roninho, mas eu não tenho ideia nenhuma. Galera, vai aí agora uma dica muito boa. Uma coisa que eu sempre faço, principalmente quando eu não tenho muita ideia, quando os personagens são um pouco mais difíceis de posear, é buscar na internet imagens daquele personagem. Se vocês olharem a minha coleção de clots, muitos deles estão com as poses do jogo, né, de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Eu apenas olhei lá e tentei transferir de alguma forma a pose do personagem para o meu boneco. E a terceira e última dica desse vídeo vai mais para quem tem dificuldade em colocar a figura de pé, tá bom? A primeira dica, pessoal, é você sempre utilizar, né, essa é uma dica direto já de articulação, tá bom? Deixa eu voltar aqui, botar a perna do Goku em pé. É você tentar colocar ele totalmente com a sola do pé no chão. Olha só, aqui ele está torto, mas se eu coloco já ele com as duas solas totalmente fixas no chão, ele já fica em pé. Claro que eu vou ajustar aqui e tudo mais. Então, sempre quando você pegar um action figure, seja ele Cloth Myths, SH Figuarts, lembre sempre disso, de colocar sempre os pés todos no chão. Ele tem essa articulação aqui do tornozelo também, que ajuda muito, tá? Então, para dentro e para fora, é só você ajustar, colocar retinho aqui o pé dele no chão, que ele já fica em pé naturalmente por si só. Claro que tem alguns personagens que têm asas, né? Como no caso de alguns Cloth Myths, que o peso dá um pouco para trás, então você tem que equilibrar mesmo, tá bom? E uma dica bacana aí, eu já falei dessa dica no primeiro vídeo do canal, tá bom? E ajuda muito a galera, me ajuda muito. É essa massinha aqui, galera, ó, massinha Pretty, tá? Eu não sei o nome dela no Brasil aí. E como eu falei no primeiro vídeo lá, não prejudica em nada os action figures, tá bom? E é totalmente reaproveitável. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma massinha aqui que eu já deixa o Goku caiu aqui, que eu sempre uso aqui, ó, olha só, um pedacinho de massinha que eu deixo guardado, que eu sempre uso para reaproveitar nos clots que eu faço. Então, ó, você destaca ela, tá? Coloca debaixo do pé do personagem que você quer. Simples assim, pessoal. E ele fica do jeito que você quer, cara. Muita gente me pergunta ainda sobre isso, Roninho, porque muita gente chegou no canal depois, que massinha você usa? Qual é o nome disso? E é simplesmente isso aqui, massa Pretty. Eu vou tentar achar aqui depois e vou tentar colocar o link de uma loja que tem essa massinha no Brasil para vocês encontrarem, tá? E você coloca nele numa pose que você queira e apenas pressiona o pé da figura. Ele fica, galera, ele não cai, ó. Posso balançar, ele vai ficar aí à vontade para vocês e facilita pra caramba. Inclusive para quem não gosta de estante pedestal, eu particularmente não gosto, tá? Então por isso eu utilizo essas massinhas, que além de ser mais econômico, dá um ar mais de leveza, né? O personagem realmente está mais solto, não ser algo tão mecânico, algo tão robótico. Eu acho que deixa dar um ar mais mais bonito para a coleção em si. E para terminar, pessoal, isso é uma dica agora de exposição de figuras, tá?
Algumas pessoas me perguntaram, depois que eu postei uma foto minha dos 12 cavaleiros de ouro com os cavaleiros de bronze: Roninho, que stand é aquele que você usa para colocar as figuras em níveis? Galera, não é stand nenhum. O que eu uso é a massinha, como eu falei, e eu compro caixinhas de acrílico, cara. Olha só, essas caixinhas assim, ó, para colocar chá. Então eu compro essas caixinhas e vou fazendo níveis, colocando. Eu consigo colocar 3 clotes aqui em cima. Essa gafigoates caberia mais, tá? E eu consigo fazer, né, ir montando níveis e economizando espaço. Minha vitrine é pequena, então por isso que eu uso dessa forma. E eu também utilizo, como já falei uma vez, né, creio que eu falei em algum vídeo, capinha de fita cassete. Isso é difícil pra caramba de achar hoje em dia. Eu achei ali na casa da minha sogra, né, tinha um monte lá, ela jogou um monte fora, então eu catei essas capinhas de fita cassete e uso como base, né, porque eu coloco o personagem, olha só, vou tentar puxar o Goku, ó. Saiu, tá vendo, galera? Não prejudique em nada a sola do pé, para quem tiver dúvida aí, tá bom? Aí é só colocar de novo, ó, tá? Eu coloco ele em cima. Olha só, se eu quiser fazer até uma pose com ele dando chute, eu acho que eu consigo fazer com a massinha, ó. A massinha sustenta bem aqui, olha só. Deixa eu voltar ele pro lugar aqui, né? Deixa eu botar o Goku de novo em pé. Então, pessoal, são dicas simples, né, como eu falei, baratas, e que ajudam também na exposição das suas figuras. Não só do poseamento, como eu falei no início, mas também na hora de você expor as figuras, tá? Por exemplo, essa massinha aqui eu acho que custa em torno de 15 reais no Brasil, se eu não me engano, tá bom? Como eu falei, essa caixinha aqui é €1. Eu não acredito que no Brasil seja muito diferente disso também. Se for 5, 10 reais ainda vale a pena, tá? Então, galera, eu acho que é isso, né? Algo que ajuda muito. Tava pensando em já fazer esse vídeo há algum tempo, um vídeo que ajudasse a galera aí, tá? Lembrando das dicas de poseamento, né? Fazendo uma recapitulação aí. Não tente fazer poses mirabulosas, fazer algo fantástico aos olhos das pessoas, se você não tem experiência com isso ainda. E às vezes, não se esqueça, o mais simples se torna o mais bonito, tá bom, galera? Não se esqueça disso. O mais simples, às vezes, se torna mais bonito. Segunda dica, sempre usar, colocar os personagens em pose que representem ele, sabe? Que representem características próprias do personagem. Bom, galera, então é isso, né? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que não foi muito didático aí aqui o que eu fiz e como eu fiz, tá? Mas eu acho que dá pra bater um norte, né, a vocês de como trabalhar. Lembrando daquelas dicas bacanas que eu falei, tenta buscar fotos e imagens do personagem na internet, tenta reproduzir no seu action figure, tá? Isso ajuda muito, cara, e é bom pra caramba, eu sempre faço isso, tá bom? Tem essas dicas também da massinha, né, como eu falei, e dos degraus aqui, né, das caixinhas de acrílico e capinha de fita cassete. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, mais uma vez, deixa o dedão aí, e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima e tchau!